O que é casamento segundo Deus? Em pleno século XXI, milênios depois da criação da humanidade, e a maioria de nós ainda não entendeu o casamento. Alguns até dizem ser ele um dogma religioso. Será isso mesmo? Teria a religião inventado a família? É o que analisaremos agora aqui em nossa casa. A casa do Messias é um refúgio mental para todos que chegam. Todos são bem-vindos, todos são acolhidos. Etimologicamente, casamento é uma palavra que deriva do latim casa e traz a ideia de moradia compartilhada. É um conceito de formação de família. Duas pessoas sairiam do convívio paterno, da cobertura dos pais, e formariam a própria cobertura, a própria casa. Esse é o conceito inclusive encontrado no Gênesis, estabelecido por Deus na frase: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só pessoa. O casamento tem duas camadas, a física e a metafísica. A camada física é visível. Duas pessoas que saíram da casa dos pais e começaram uma vida juntos. Para muitos o casamento é isso aqui. Abordarei a camada física, e portanto visível do matrimônio, para depois abordar a camada espiritual, metafísica, pouco abordada e dificilmente percebida pelas pessoas. Casamento não existe para você poder transar. O casamento que é feito com intenção sexual termina quando o outro não é capaz de satisfazer todos os desejos da pessoa. Quando a união matrimonial é construída sob o pilar da lascívia, sob os arrepios que ele causa em você, sob os contornos agradáveis de se ver e apalpar dela, é desfeito no momento em que se tornam comuns. Tudo passa, até os contornos da mulher mais atraente vão passar. A chegada de um bebê ou a idade, ou os anticoncepcionais, vão alterar a beleza de sua esposa. E quando ela engordar? E se ele ficar careca? E se a musculatura dela ficar flácida e com celulite? E quando o abdômen dele virar uma bola de pilates? Se você casou por causa da gostosura dele ou dela, nesse momento, você entrará em crise, porque o que te atraia na pessoa simplesmente se foi, acabou, passou. Ah, mas eu vou malhar e nunca vou mudar. Ótimo! Se você nunca mudar, se tornará comum. A mulher que você acha sensual hoje, que você fica super excitado, que parece despertar em você um tesão eterno, se tornará comum e corriqueira em menos de 10 anos de convivência sexual. Principalmente se fizerem amor com frequência. Então malhar para manter o corpão, não manterá o maridão por perto. Em outro vídeo vou ensinar como manter a relação sempre apimentada, como lidar com conflitos, como lidar com os desafios conjugais. Se você gostar do conteúdo, se inscreva para não perder o próximo vídeo. Vamos nos edificar em Cristo. Seja um missionário e compartilhe com um amigo. Obrigado. Se você conseguir a façanha de manter sua forma física, o que será um grande feito, todavia cairá no costume, no cotidiano. E tudo que temos acesso frequente cai na rotina, e a rotina é um veneno. Não construa seu relacionamento sob a areia, ou ele vai desmoronar quando a chuva vier. A areia da sexualidade é frágil. A areia do apoio emocional também é frágil. Ninguém consegue dar atenção o tempo inteiro, ninguém é forte o tempo todo, ninguém é romântico o tempo inteiro, e se for, o tempo ruirá as paredes da casa pela rotina já citada. Tudo perde a cor com o passar do tempo, por mais colorido que ainda seja. Tem mulheres que deixaram maridos por estes serem bons demais, como o caso do jogador Kaká, por exemplo. O cara é rico, bonito, atlético, famoso, respeitador e fiel. A frequência desse estilo de vida destruiu sua relação com a ex-esposa. Mas ele era espetacular, segundo ela mesma falou. O que deu errado? Rotina, o maior inimigo do casamento. Então, se você casa pelas cores do casamento, quando ficar cinza, a primeira vontade que vai dar é abandonar o barco. Sou casado há alguns anos, passei por momentos difíceis até o 7º ano de casado, e posso afirmar com categoria: se o foco for sua satisfação pessoal, o casamento não dura, não passa pela primeira correnteza da vida. Paixão passa, e se não for construído um alicerce na paixão, quando ela passar não vai haver nada lá para sustentar a relação. Você está entendendo?
Construa uma base sólida agora, enquanto há cor e sabor, ainda dá tempo. Essas novelas e filmes, que fundamentalizam a união conjugal na paixão, são instrumentos de Satanás para te iludir. Te fazer pensar que casamento é para viver uma história de amor e paixão, cheio de momentos gostosos e divertidos, sem responsabilidades, sem traumas a serem superados, sem diferença de criação, só paixão, beijos e carinhos. Irmãos, casamento é o maior ministério que um cristão exerce. Tanto é assim, que é pré-requisito para quem vai ser pastor, saber gerir a própria casa, saber conduzir a própria família. Igrejas sérias jamais elegem pastor um homem com uma família destruída. Aqui na comunidade nem para obreiro nós ungimos um mau pai, mau esposo, mau vizinho. Mas e se a comunidade não atender ao padrão da Escritura? É sinal de que estou fazendo um péssimo trabalho. Preciso rever meu chamado pastoral e minha vida com Deus. Minha missão é influenciar e guiar a noiva de Cristo. Se não estou sendo capaz disso, voltarei para o banco humildemente. Vocês líderes de comunidade, vão dar conta a Deus dos presbíteros que vocês ungem sem aplicar a Escritura. E este se torna um escândalo diante dos infiéis, manchando o nome da noiva do Cordeiro. Mas voltemos ao assunto. A pessoa que você quer casar é um ser humano, possui falhas e fraquezas, traumas de infância, traumas de outros relacionamentos, quebra de confiança na infância, baixa autoestima ou egocentrismo, vícios de linguagem e atitudes feias, exatamente como você. É outro humano, entendeu? Com altos e baixos na vida. Você não pode selecionar participar somente dos altos da vida dela. Terá que estar nos baixos também, principalmente nos baixos. Eu me sinto sozinha, preciso de uma companhia. Você sabe se o outro te vê como companhia? Às vezes o que ele está enxergando é um porto emocional, um para-raio de emoções. Existem homens e mulheres bons, mas que sofrem de insegurança, são fiéis, companheiros, bonitos, responsáveis, trabalhadores, mas são carentes, exigem atenção demasiada e não percebem, são infantis, vivem um drama emocional a cada semana. E no momento da paixão não vemos esses fatores, só enxergamos os contornos do corpo, o timbre da voz, o emprego que possui, o cargo na igreja, a roupa que usa, o sorriso que expressa. Meu casamento está de pé esses anos todos, por causa da rocha em que pusemos ele. Eu e minha esposa removemos nosso casamento de cima da paixão, dos contornos, do apoio emocional, do prazer sexual, das conquistas pessoais, e colocamos ele em cima de Jesus Cristo. Como assim? Deus abriu nossos olhos para a realidade do matrimônio. Minha esposa é a primeira pessoa do meu ministério cristão. Devo auxiliar ela a permanecer com Cristo. Devo ouvi-la como uma ovelha da congregação. Devo aconselhá-la como irmã em Cristo, olhando sempre para ela com olhar de misericórdia, pois é falha como eu, pecadora como eu, e tão filha de Deus como eu. Nós encaramos o casamento como chamado divino. Eu sou a ovelha que Deus deu a ela para ela cuidar, e ela é a minha. Não confunda cuidar com mandar. Não confunda pastorear com autoritarismo. Porque devo auxiliar meu cônjuge na caminhada da fé. O que isso muda em nosso matrimônio? Quanto mais perto de Deus seu marido estiver, tanto mais ele te enxergará como Deus te enxerga, pois o próprio Deus revelará você a ele. Jesus vai mostrar a ele quem você é para Deus, e isso trará sobre ele respeito a você, mais paciência, valor e admiração. E ao se sentir valorizada você retribuirá, fará tudo com mais amor, o que resultará em mais valorização e o ciclo não se rompe. Mas tudo isso está em Deus, não em você mesmo. Só a revelação divina pode despertar esse ciclo. Eu sou cheio de paixão por minha esposa e ela por mim, nosso relacionamento arde em chamas apaixonadas, muito mais que na época do namoro, que tínhamos o corpo mais bonito. Ao tirar o relacionamento de cima da paixão, ela teve espaço para crescer e florescer. Ao tirar o casamento de cima do amparo emocional, ele teve terra para fincar suas raízes. Temos uma sexualidade saudável e bem ativa. Minhas dores eu não lanço em minha esposa, eu lanço em Yeshua. Minha ansiedade e meus medos, eu lanço em quem aguenta o peso, meu Pai Celestial. Ela faz o mesmo.
Conversamos sobre nossos medos e anseios, mas não culpamos um ao outro, não esperamos que a resposta venha um do outro. E nossas dores? Lançamos juntos ao pé da cruz, clamamos como família perante aquele que tudo pode, e tudo se resolve. Aprendemos a ter fé, confiar que Deus pode resolver qualquer parada, e Ele nos honra, nos acalmando, consolando e atendendo nossas súplicas, que são feitas não em tom condenatório, mas em tom salvífico e misericordioso. Queremos que o casamento dê certo, oramos para dar, pedimos nossa transformação pessoal e recebemos. Só Deus sabe como consertar pessoas. Eu preciso de conserto, é aqui que começa o casamento feliz. Eu preciso me consertar com Cristo, eu preciso ser menos egoísta, eu preciso doar vida, eu preciso servir, eu preciso ser mais agradável a Yeshua. E ao agir assim, naturalmente nos tornamos mais agradáveis a todos ao nosso redor, não só a esposa, a todos. Se você for um homem de Deus de verdade, seu cônjuge será afetado por isso. Se você for uma mulher de oração, que se preocupa em melhorar a si mesma na presença de Deus, que busca os frutos do Espírito, isso impactará seu marido. Se você abandonar o controle da relação, confiar em Deus e entregar o controle a Ele, tudo irá se encaixar. Não estou dizendo que haverá certeza de salvação para ele, mas se ele for salvo, servo de Jesus, isso o impactará e o impelirá à comunhão mais profunda com ele. Quando você orar, Senhor, pega ele está agindo assim e está me machucando por dentro. Deus ouvirá, e na hora do devocional dele, Adonai vai visitá-lo, e não há homem valente que não vire cordeiro na presença do Eterno. Ore pela sexualidade do seu casamento. Existe algo te incomodando na relação? Está faltando aquela pegada? Está faltando potência? Está faltando sensualidade? Está faltando asseio? Está faltando fogo? Ore, peça a Deus para intervir nessa causa. Não é pecado orar pela relação sexual. A Bíblia diz que Deus fez, entenda, Deus fez macho e fêmea, com o fim de terem relações sexuais dentro do casamento. Ele que criou o prazer sexual como um presente aos casais. Se o sexo fosse meramente para a reprodução, ele poderia ter nos feito como alguns animais são, que fazem por instinto, sem nenhum prazer, meramente para a sobrevivência da espécie. Mas não. Ele nos deu o privilégio de sentir prazer na relação. Ele sabe como consertar o que está quebrado nesse ponto. Você ainda está sofrendo porque não pediu por isso. Peça e receberá. Falo por experiência própria. Tudo que eu pedi a Deus nessa área eu recebi, sem falar nada com minha companheira. Irmã, se Deus for amigo do seu marido, se ele for o conselheiro de sua relação, você será tratada como almeja. Mas esse é o segredo. Os dois devem andar com Elohim. Adonai deve estar entre vocês dois. Quem anda com Deus não permanece egoísta, não permanece violento, insegura, possessiva, insensível, resmunguento, chorão, ciumenta, preguiçoso, mentiroso, não irmão. Yahvé mexe com todos os seus filhos, nos muda de dentro para fora. Mas um monte de crente fariseu, que vive de capa, que faz seus atos religiosos em público, e os negligencia em particular, que acha que Adonai é religião, inventam de casar e aplicam essa capa suja e impotente da religião sobre seu relacionamento, levando ao total naufrágio. Depois vêm como gafanhotos infernais, que abandonam a plantação quando acham que esta já não tem nada a oferecer, dizendo que vão se separar para casar com outra pessoa, ou seja, partem para outra plantação para destruí-la também. E depois casam com outra, e outra, e outra, até seus egos serem satisfeitos ou a vergonha lhes puser freio. Você não sabe o tipo de marido que eu tive. Te traiu? Tentou tirar sua vida? Se a resposta for não, você é carnal e dificilmente entrará no paraíso assim. A separação sem ser por essas circunstâncias mostra um coração ímpio, egocêntrico, narcisista e sem habilidade de discipulado cristão. Eu particularmente ensino na minha comunidade que espancamento, atentado contra a vida e traição são razões plausíveis para o encerramento de um casamento. Há quem defenda que separação é somente por adultério. Mas veja bem, meu ponto de vista. Se eu posso me separar de quem me causou uma dor na alma, pois a traição é uma dor na alma, é uma dor moral. Por inferência,
também posso me separar de quem me causa dor tanto na alma como no corpo. O adultério é uma mancha moral, uma ferida na lealdade, uma agressão emocional. Se Deus entende e permite que eu me livre disso, por que não permitiria que eu me livrasse da agressão física, que vem acompanhada de dor moral, emocional, desvalorização e hematomas graves e leves? Mas Jesus nunca falou que a mulher poderia se separar do marido espancador. Jesus também nunca falou que não deveríamos ser gays, nunca falou que não deveríamos fumar maconha, que não poderíamos casar com uma irmã de sangue, e nós declaramos tudo isso como ações anticristãs. Por quê? Porque não há necessidade de se falar o óbvio. Mas para não parecer leviano e infiel à Escritura, citarei o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7:15 e 16 que diz: Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão, ou irmã, não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Preste atenção na palavra. Deus não nos colocou debaixo de opressão, Ele nos chamou para vivermos em paz. O apóstolo ainda faz uma ressalva, perguntando de forma retórica, chamando atenção para o fato de que o ímpio pode nunca se converter. O que você acha que Paulo diria a uma irmã que dissesse que apanha do marido toda vez que o Flamengo perde? O que você acha que ele diria a uma irmã que aparece de olho roxo nas reuniões? Irmãos, crente que vive a bater na mulher é ímpio. E a meu ver, essa palavra se aplica. Eu cuido das minhas ovelhas, vou dar conta a Deus da vida delas. Elas são a noiva de meu Senhor, o Messias, são templo do Espírito Santo, e jamais vou apoiar a violência contra elas. Isso tudo é uma alerta a você que está solteira. Tem certeza que é esse varão aí que você vai casar? Se ele não tiver intimidade com o Eterno, ele nunca mudará, vai sugar você e depois aparecerá na cama com outra. Cuidado, Deus está te avisando. Depois não adianta querer separar sem ser pelas situações mencionadas. Mas e para Elohim o que é o casamento? Uma união espiritual, que se assemelha ao entrelaçamento quântico mencionado por Einstein. É uma união metafísica que ocorre através do sexo, como Paulo menciona em 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mas eu não acredito nisso. Pronto, viva conforme sua consciência, só não vá dizer depois que ninguém te avisou. O sexo é o ritual de casamento bíblico, e não uma cerimônia religiosa feita por um padre ou pastor. Por isso, a fornicação é pecado, porque aos olhos do mundo espiritual, está sendo realizado um casamento ali, mas a falta de compromisso dos fornicários colocam aquela ação, aquele ritual, como falso, inválido, mentiroso. Daí vem o nome adultério, falsificado, mentiroso, ilegítimo. A energia no ato sexual é tão intensa que os bruxos utilizam ele em alguns rituais, para intensificar o alcance da magia. A ciência também corrobora esse estouro energético, tanto pela queima de calorias quanto pela atividade cerebral e cardíaca. Existe um campo eletromagnético ao redor de nossa cabeça. Ele é produzido pelo ato de pensar, pela atividade cerebral. E é por causa dele que existe o exame eletroencefalograma. Eletricidade energia, encéfalo é o cérebro, e grama é medida. O exame mede a atividade energética do nosso cérebro. Ao redor do coração existe um campo eletromagnético ainda mais forte e maior, produzido pela atividade do coração. É graças a ele que podemos realizar o eletrocardiograma. Não preciso mais explicar o que é. Agora imagine o choque, o contato, o toque, a mistura que ocorre, do campo energético de duas cabeças juntas. Imagine o campo eletromagnético do seu coração se chocando com o do parceiro, onde tudo isso está em plena atividade,
tanto cerebral como cardíaca, ou seja, o campo fica maior devido à intensa atividade. Os elétrons poderiam se chocar? Sim ou não? Ainda acha minha teoria do entrelaçamento quântico no ato sexual tolice? Assim como o spin de um elétron jamais será o mesmo depois de se chocar com outro elétron, assim uma pessoa que fez sexo com outra jamais será a mesma. Estão emaranhadas. Estou falando de ciência, irmãos. Só Deus pode desfazer esse fenômeno. O que é o campo eletromagnético? É um campo elétrico, ou seja, é um campo carregado de elétrons, que exercem força atrativa uns sobre outros. E é um campo magnético, ou seja, que possui força de magnetismo, de atração. Minha teoria é que no ato do orgasmo, onde toda a estrutura molecular é comprovadamente afetada, não só pelos hormônios que são liberados, mas pela intensa atividade energética, onde todo o corpo está em êxtase, e os campos eletromagnéticos do casal está ampliado, com maior alcance, e vibrando numa frequência muito mais acelerada que o normal. Existe a possibilidade das partículas se chocarem, e esse atrito causar o emaranhamento quântico. Mas é só uma teoria. Sem falar que o mundo quântico ainda é o mundo físico, não é o mundo espiritual, que está para além do vácuo quântico. Não posso ir mais além do que já foi dito. Espero ter edificado você. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Vamos dar seguimento e aprender juntos.